Queridos, quero falar um negócio com vocês. Um negócio assim, eu tô cansada, tô até exausta de tanto que eu falei. E muito louco quanto isso me sugou, mesmo à distância. Mas o coração pelo menos tá quentinho. É o seguinte, tem muito a ver com os temas que a gente falou ao longo da semana, mas principalmente com o tema de formação de pessoas. Eu tô com uma menina numa das unidades, não vou entrar em muitos detalhes porque, né, apesar de aqui ser um grupo fechado, eu não acho que é legal. Mas enfim, ela tem uma história de vida muito triste, ela é super novinha. Ela tem 17 anos, ela é estagiária. E toda a conversa começou, na verdade, porque ela veio pedir pra sair. E aí, conversando com ela, enfim, né? Coach que sou, no sentido de tentar, né, ajudar e desenvolver pessoas, fui bater esse papo com ela pra entender o que estava acontecendo. E aí ela começou a contar a história dela e eu fiquei, na hora, assim, sabe, um peso. Fiquei meio pesado, sabe? Bem difícil mesmo. E tentei estender, né, toda, como é que eu posso falar, a minha empatia, mas não num ponto que isso pudesse se tornar um problema pra mim. Vou explicar melhor. Na posição que eu tô hoje, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a empatia, até falei isso num vídeo, né, eu nem lembro mais aonde. A empatia, ela tem uma linha muito tênue entre a gente se mostrar empático, o que também pode gerar uma muleta, pode ser uma muleta na vida das pessoas, e a gente não ser empático, mas ajudar de verdade. Então, quando eu quis dizer que eu tentei demonstrar ao todo a minha empatia, foi muito mais nesse sentido. Então, bati um papo, entendi ali a situação dela. Falei que eu ia dar esse tempo para ela se resolver, uma semana. Ela mora em abrigo. Difícil, né, contar a história de vício sem contar os detalhes, mas vou contar mais ou menos isso. Ela mora em abrigo, a mãe é drogada, era abusada por muita gente. Padrasto, que até então ela achava que era pai. Ela não tinha documento até ser acolhida pelo abrigo. É uma menina que não tem perspectiva nenhuma de vida. Se, ainda tem esse lado, se a história for verdadeira, é realmente muito triste. Eu tô dizendo se porque é difícil, né? A gente também não sabe até que ponto a informação que a gente recebe é correta, é verdadeira. Mas enfim, eu não tô aqui pra fazer o julgamento, tô aqui pra fazer o meu papel. Então, assim, ela começou a me contar os detalhes, mas quantas irmãs que ela tem, e aquilo realmente mexeu comigo, né? E aí essa menina passou a me mandar mensagem de domingo, e aquilo começou, não me estressar, mas assim, eu falei, poxa, cara, ela começou a me esgotar, porque ela já tava... Primeiro que cada mensagem que ela mandava eram 5 áudios gigantes, aí alguns chorando, outros contando os detalhes, os problemas, aí contou que apanhou das meninas no abrigo, e aí que o pessoal falou que ia matar ela, e, sabe, assim, tudo, você olha e fala, caraca, tudo acontece com a menina. Não sei até que ponto, enfim, tudo isso é verdade ou não. E aí, ao mesmo tempo que eu quero ajudá-la, eu tenho que também impor um limite, porque ela não pode invadir também o meu espaço, né? Eu não posso parar tudo que eu tô fazendo para brincar de psicóloga. Eu tô dizendo brincar porque não é minha formação, nem é a minha função. Uma coisa é eu ajudar, eu direcionar naquilo que eu tenho de conhecimento e naquilo que eu tenho condições de. Mas no momento que eu me encontro hoje, cara, isso é bem difícil. No momento que eu me encontro, eu digo assim, né? A quantidade de empresas, de funcionários, eu ter esse zelo e esse carinho por todos eles, apesar de ser uma coisa muito linda, não consigo. Não tem condição, né? Então, por isso que a gente tem líderes para fazerem também, né? Esse lado, esse apoio. Eu falei, bom, enfim, vou até o fim. E aí, trouxe ela de volta, ela começou a trabalhar bonitinho, tava lá toda motivada, veio me mostrar o celular dela, que com o dinheirinho que ela recebeu do estágio, ela foi, arrumou e etc. E eu já percebi que com ela, quanto mais eu der atenção, quanto mais eu ficar lambendo, pior vai ser. Porque ela vai se apoiar naquilo, literalmente quase como se ela me apadrinhasse, sabe? E eu acho legal esse relacionamento, mas ao mesmo tempo aquilo é um ambiente de trabalho. Então eu tenho que impor uma certa distância. Distância que eu tô dizendo, ela tem que entender que lá é uma relação de trabalho.
Vou ter uma relação de carinho, de ajudar, de formá-la, de torná-la forte, mas é uma relação de trabalho. Porque senão, atrasei porque eu tô com dor de estômago, atrasei porque hoje eu tô triste, eu não consegui trabalhar porque, entendeu? Não é o meu papel. Então, por que eu tô contando toda essa história? Só pra vocês entenderem, que é o seguinte, muitos líderes se perdem nesse momento, tá? Se perdem exatamente nesse momento. Tá doendo meu braço. Porque quando você está formando pessoas, você tem que tomar muito cuidado para não se tornar o pai ou a mãe dessas pessoas. E tem outros líderes que usam o outro lado da formação de líderes, uma formação um pouco mais dura, zero contato, zero interação. Ou porque muitas vezes é difícil pra caramba você se envolver com a história das pessoas e colocar esse limite. Então tem gente que se envolve demais e isso suga demais, isso cansa demais, principalmente quando a gente trabalha com jovens. E, de acordo com os meus valores, prezando tudo aquilo que eu prezo como vida e o que eu ensino às pessoas, eu jamais poderia virar as costas para essa menina. Mas eu me conhecendo, eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou o tipo de pessoa que resgata animais na rua. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre tive essa gana por querer ajudar. E já me coloquei não ciladas, mas em situações complicadas por conta desse tipo de atitude. Então eu tenho que tomar muito cuidado para que isso não se torne um distúrbio, entende? Então no meu lado, eu como ser humano, em excesso, eu tenho que segurar. Já tem pessoas que são zero humanidade. Ou que tem, mas não é muito desenvolver, é trabalho, linha de produção, vou te formar assim, assim, assado, mas zero esse contato, zero esse lado realmente de humanização. Então tudo tem que ser um equilíbrio, por isso que eu tô falando que a empatia é uma linha muito tênue e a gente pode se perder de um lado para o outro. Então faz parte da liderança, quando a gente falar em desenvolvimento de pessoas, coisas que, por exemplo, eu falei com ela. Então, ela é uma menina, 17 anos, o lar dela é totalmente desestruturado, a pessoa que mais deveria protegê-la no mundo não a protege por conta desse vício. É triste também, mas enfim. O padrasto, ela achava que era o pai, não é pai, abusava dela. E ela começou a me contar detalhes, entendia que aquilo era a forma de carinho, enfim. Então, a cabeça dela tá toda bagunçada. E eu não tenho como consertar isso, mas eu tenho como orientá-la. Coisas que eu falei pra ela, Falei, você precisa aprender a ser forte. Você tem que entender que vai ser através do seu emprego que você vai construir o seu futuro. Você vai construir a sua liberdade. Ela tem 17 anos, no final do ano, pelo que eu entendi, ela sai do abrigo. Se ela não tiver para um dia, acho que ela pode até ser direcionada para outro abrigo. Como é um assunto que eu não conheço, eu não domino, sou bem ignorante mesmo no assunto, eu até pensei em me aprofundar para saber se ela está me contando uma mentira ou se ela talvez não sabe essa informação. Mas enfim, então imagina ela com 18 anos indo pra rua, aquela situação toda, ou de repente, caindo na mão de outros abusadores. Então o que eu tentei falar com ela foi, você precisa ser forte. A vida vai te testar o tempo todo. Ela estava reclamando hoje que ela brigou com as outras meninas, que fazem parte do departamento, estava chateada, saiu chorando, porque as meninas foram grossas com ela e porque as meninas tratam ela mal, e ela veio me procurar como se literalmente eu fosse a mãe dela, entende? Ou uma figura materna que possa protegê-la, que possa de repente abraçá-la, passar a mão na cabeça dela, e dar o conforto e o acalento que ela não tem na casa dela. Entende como isso é triste, Então, já que ela está me vendo como essa figura, eu tenho que mostrar para ela que o meu papel aqui não é passar a mão na cabeça dela. O meu papel aqui é, de verdade, torná-la uma mulher forte. E é isso que eu vou fazer se ela me permitir. Então ela falou, desculpa, eu tô te ligando, chorando, mas é que dói. Mas é assim que a vida é, infelizmente. A vida toda você foi subjugada, a vida toda você foi testada e você vai continuar sendo. Então o meu papel hoje foi esse. Literalmente ser um pouco mais dura com ela, mas levar a palavra, trazer o acalento, orientar, mostrar para ela que existe uma chance de futuro, mas que essa chance de futuro só depende dela. Mostrar para ela que se todas as vezes que ela tiver um problema ela jogar tudo pro alto e desistir, ela não vai avançar na vida dela.
ela tem que ter um propósito. E eu falei para ela, a única forma que eu conheço de você se fortalecer e você se conhecer é através da fé, através de uma terapia. Então, se hoje a terapia de repente é muito inacessível, que no caso não é, né, porque ela está dentro lá do abrigo, eles têm, né? Daí você precisa buscar a fé para se fortalecer nos momentos de dificuldade. Eu quis trazer esse tema aqui justamente por isso. Se você pensa em ser líder, você tem que ter estrutura o suficiente para se sustentar e sustentar os outros nos momentos de necessidade. E ser líder, formar pessoas, é isso. É você pegar na mão de uma pessoa, mas não entregar o resultado. Você precisa ensinar essa pessoa a produzir e a andar com as próprias pernas. É bem aquela frase que diz, né? Não ensinar, não dar o peixe, ensinar a pescar. Então, o meu papel hoje é isso. E pode ser que, gente, amanhã ou depois eu me frustre no sentido de, cara, não tem muito mais o que eu possa fazer. Essa relação já tá ficando desequilibrada, desbalanceada, né? No sentido de que ela tá querendo se apoiar em mim ou usando isso de muleta e a gente já tá perdendo o elo do ambiente profissional. E eu não posso fazer isso se perder, porque vai deixar de ser saudável não só para mim, não só para a empresa, mas para as pessoas que trabalham com ela também. Porque aí pode gerar uma sensação de protecionismo, pode gerar... por que ela pode? Então ela tá com dor de estômago hoje, tá com cólica, por que ela pode e eu não posso? Você começa a gerar um desconforto dentro da equipe. E isso, meus caros, isso é o caralho. Entende? Particularidades são um câncer dentro da equipe. Então eu tenho que ensiná-la, mas impondo limite. Eu tenho que ajudá-la, mas impondo limite. E lembrando-a sempre de que ali é um ambiente de trabalho. Ela precisa aprender a respeitar regras, entender hierarquia, entender como é que funciona a cadeia alimentar de uma empresa. Porque se ela ver em mim sempre esse apoio, amanhã ou depois, ou entrando um líder nesse departamento que está sem alguém no momento, ela não vai ter esse respeito. Ela vai sempre me procurar, ela vai achar que ela pode pular etapas, ou em um outro momento, quando ela for de repente para um outro emprego, ela não conseguir entender esse elo de hierarquia, esse elo de chefe e funcionário, que é importante a gente entender onde é o nosso lugar. Falei pra caralho, né? E uma coisa que é importante falar, né, essa questão de impor o limite, porque senão você se torna o líder pai, líder mãe. Em que sentido? Você só acalenta, você só... Nossa, ele quase... Essa história, né, de você saber impor o limite é justamente porque se você se torna um líder muito pai, um líder muito mãe, você só acalenta, você só abraça, você só passa a mão na cabeça, você protege. Quando você precisa chamar a atenção, quando você precisa dar um feedback, que ele vai se tornar um pouquinho mais enérgico, porque você já está num ponto que a conversa não está resolvendo, essa corda todinha amarradinha, ela se quebra, ela se estoura. Porque aí você deixa de ser a mãe ou o pai legal e se torna o chefe. E isso choca, entende? Então todo o trabalho que você fez de desenvolvimento, né, de formação, de liderança, blá, 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 vai por água abaixo.